Você que está me vendo atrás do celular. Bom, não vem ao caso de onde você está me vendo. Eu só queria fazer um comentário para introduzir dois making-offs muito interessantes da produção Zé do Caixão, que estreia agora sexta-feira, 13, no Space. E é simplesmente maravilhosa. É uma minissérie em 6 episódios, estrelada pelo Matheus Natchegali, que simplesmente incorporou o espírito do José Mojica Marim, né, que é o Zé do Caixão, e é o cara que criou o terror no cinema de um modo geral, fazendo coisas malucas e ao mesmo tempo extremamente criativas, né, e transformando-se numa lenda viva, né, e o que é interessante. Fez televisão, fez cinema, e agora tudo isso foi contado num livro escrito há 20 anos pelo André Barzinski, que é um dos correteiristas dessa minissérie. Eu assisti os 2 primeiros episódios, achei fantástico, quero ver o resto. Enquanto isso, dá uma olhada do que o pessoal da Contente aprontou pra gente em relação aos bastidores de Zé do Caixão. O Maldito, o livro que eu fiz com o Ivan Finotti sobre o Mojica, saiu em 98. E desde então, a gente vem conversando com pessoas sobre fazer uma adaptação cinematográfica. Na época era uma adaptação para filme. Felizmente, o livro está virando uma série. Você tem mais tempo para contar a história, né? Eu mesmo não tinha dimensão do tamanho que ele tem dentro da história do nosso cinema. As pessoas conhecem mais o Zé do Caixão do que o Zé Mojica Marins, é uma coisa engraçada, né? Ele virou meio uma figura meio mitológica, assim, né? Meio Lampião, Saci, Zé do Caixão, né? Pra muita gente. No caso do Mojica, acontece essa coisa interessantíssima, que é ele assumir na vida dele o Zé do Caixão. Deixa as unhas crescer como o Zé do Caixão tinha, pinta as sobrancelhas, se veste de preto e passa a ter uma persona pública que também é o personagem. A mulher que não consegue dar um filho ao homem merece morrer. E quem é que acha isso? O Zé do Caixão ou o Mojica? A gente decidiu pegar 6 filmes importantes da carreira dele e mostrar como esses filmes foram feitos, paralelamente contar um pouco da vida dele durante essa época. Ele era um grande contador de histórias, com muita liberdade. O Mojica foi um cara simples, que decidiu se dedicar a uma das artes mais elaboradas que existem. Com uma garra que pouco cineasta tem. Cinema é assim: sangue, suor e trabalho pesado. A gente não pode lhe dar uma paradinha, seu Mojica? Nem uma paradinha, que nem na vida, tá na Bíblia. Qualquer diretor brasileiro vai se identificar com o Mojica, porque fazer cinema não tem muito glamour, não, é uma coisa de luta diária. E o Mojica foi sempre um cara com maior bom humor, com maior boa vontade, se aventurou com todas as forças no mundo do cinema. E isso é inspirador para todo mundo, e eu quis mostrar isso. Meio que inventou uma maneira de fazer um terror brasileiro, a maneira dele, né? Você imaginar que um cara que é semi-analfabeto, para estudar aos 10 anos de idade, para fazer cinema, morava num lugar muito pobre, né? Vila Anastácia, um subúrbio proletário de São Paulo. Os pais muito humildes, assim. O cara desse conseguiu fazer 30, 35 longas-metragens, um monte de curta, história em quadrinhos, programa de TV, peça. Realmente uma coisa da vida dele é mais impressionante do que os filmes dele. As pessoas querem saber como é que ele conseguiu fazer o que fez num país como o Brasil da década de 60, da década de 70, no meio de um regime de exceção. Ele foi o primeiro e por muito e muito tempo, acho que à frente, não vai haver uma figura que se compare com ele na América Latina nesse nicho de cinema. E um nicho que é muito difícil que tivesse prosperado no Brasil na época que prosperou com ele. Vocês acham mesmo que eu ia deixar minha equipe na mão? Ainda mais gente tão famosa? Matheus foi o desafio maior que a gente teve. Ele é completamente diferente do Mojica, ele é clarinho, tem o cabelo mais ruivo. A gente começou trabalhando a cor do cabelo e da barba e trabalhamos muito a passagem de tempo, e sempre tentando preservar algumas características do Mojica, mas um novo Mojica, o Mojica do Matheus. A reencarnação é um labirinto escuro onde você
só as fotos, eu não conseguiria diferenciar meu pai dele, né? Uma coisa fantástica, né? Chega até a assustar um pouco, assim, em alguns momentos. Tá muito parecido, muito igual. Aprofundei bastante meu conhecimento, minha relação e a minha admiração. Tinha visto alguns filmes que eu gostava muito e outros que eu não gostava nada, mas nunca tinha me debruçado para entender os porquês disso. E te confesso que a figura me causava, e ainda me causa talvez, atração e repulsa. O Zé do Caixão é um ser amoral, perverso, sexual, são coisas que tocam alguns tabus. A série começa com o Matheus sendo Mujica, né? O Mujica sendo Mujica e a gente vai vendo como ele achou esse personagem no meio do caminho. Como ele virou o maldito, né? Incorporou mesmo. Ele tem uma fé cênica, né? No começo a gente fez ele então com um cabelinho mais rockabilly, meio anos 60, uma franjinha assim crespinha, aqui mais curtinho, com bem pouca coisa no rosto, a sobrancelha marcada para ficar parecido com o Mujica, mas sem exagero. Quando ele se torna o Zé do Caixão, que o personagem começa a ficar importante, a barba cresce, o cabelo fica mais escuro e ele começa a ter umas entradas assim, começa a usar ele mais para trás, que é quando ele tá com uns 30 anos. Depois disso, ele fica um pouco mais velho, o cabelo passa bem para trás com gel, a gente até aumentou um pouco as entradas do Matheus e toda a expressividade da expressão do rosto dele fica mais pesada. Quando ele tá com o Zé do Caixão, aí a gente faz exatamente o que a gente fez pro Mojica, só que a gente pira, a gente pega o lápis preto e pinta a sobrancelha dele bem forte, uma maquiagem teatral mesmo. Reencarnação! Eu gosto de encrenca boa. E o Mujica me encrenca, cheia de alegrias e muitas tristezas, como na vida. O que é o sangue? É a razão da existência.